Bom dia a todos, bom dia a todas novamente. A gente começa então a falar hoje sobre a apostila, sobre o livro 1B, tá? Oriente Médio, as origens dos conflitos, tá? Começando aqui, temos aí o seguinte, Oriente Médio, né? Onde que se localiza o Oriente Médio? Para quem ainda tem dúvidas, para quem ainda não sabe, o Oriente Médio, ele faz parte da Ásia, tá? Então, ele faz parte da Ásia, é a região asiática, tá bem? E ele fica na região sudoeste da Ásia. Então, todos esses países que estão coloridos aqui fazem parte, tá? Do Oriente Médio, tá? Por que se chama Oriente Médio? Porque ele fica em uma região entre os três continentes. Então ele está aqui em cima, está a Europa. Essa parte aqui, ó, já é Europa, tá? Essa parte aqui é Ásia, né? Ele também faz parte da Ásia. E essa parte aqui é África. Então ele é um elo de ligação dos três continentes. Então ele une os três continentes, tá? Por isso é chamado de Oriente Médio. E é também por esse motivo que sempre foi uma região muito cobiçada. Muitos e muitos povos queriam estar ali porque isso daqui era uma rota de comércio, tá? Então a rota da seda que o judeu já deve ter trabalhado com vocês, é por aqui que eles passavam. O caminho para buscar as especiarias nas Índias era por aqui que eles vinham, tá? Então, é tudo por aqui. Depois, quando fala lá sobre o Império Bizantino, né, o comércio dos povos bizantinos, né, aqui estaria Bizâncio, que hoje seria chamado de Istambul, né? Foi Constantinopla, Bizâncio e hoje Istambul, tá? Essa região, ela, ela é a área, né, Perdão, desculpa, eu estava fazendo outra coisa aqui, desligando meu WhatsApp do computador. Isso daqui, né, era uma área de comércio. Então, o comércio passava por aqui para ir para a Europa. E da Europa para vir para as Américas também passava por aqui. Então, essa região do Oriente Médio sempre foi uma região muito cobiçada, por ser estrategicamente um ponto de encontro entre os três continentes. Podemos citar outras coisas? Sim. Lá na antiguidade, a briga era por conta da água. Se vocês se lembrarem, né, aqui nós temos o rio Tigre e Eufrates. Isso daqui era a Mesopotâmia. Então, era uma região de disputa por conta da água. Hoje, nós temos a disputa nessa região, principalmente do Oriente Médio, por conta do petróleo, né? É a região que há a maior concentração de petróleo no mundo, é aqui, tá bem? Então vamos lá, ó. Falamos aqui que é a porção sudoeste da Ásia, né? É uma área de encontro entre os três continentes, constitui um verdadeiro ponto de contato entre esses três continentes. Então, fisicamente, ela está ligada a esses três continentes aqui, né? Possui terras na África e no Oriente Médio, o Egito possui terras na África e no Oriente Médio. Então, se você pensar, ó, o Egito ele está mais ou menos aqui, ó. Essa parte aqui até aqui, tá bem? Desculpa, deixa eu pegar uma canetinha aqui que fica mais fácil de eu anotar. Então, o Egito seria mais ou menos isso daqui, ó, tá? Basicamente isso. E mais esse pedacinho aqui, ó, que está na Ásia, né? Então, essa parte aí, a Península do Sinai, está na Ásia. Então, esse território aqui é a parte que está no Oriente Médio, né? E temos a Turquia, que ela possui terras na Europa e no Oriente Médio. A parte europeia da Turquia é somente esse pedacinho aqui, ó. E todo esse restante aqui é Turquia também, tá? Então, a Turquia ela é um elo de ligação entre a Europa e a Ásia. E o Egito, um elo de ligação entre a Ásia e a África, tá bem? Então, seria basicamente isso daí, tá bem?
Deixa eu apagar aqui para a gente passar para o próximo slide. Bem, vamos lá. Pessoal, por favor, se forem tendo dúvidas, podem ir interrompendo a aula aí, viu? Gostaria muito que participassem aí um pouquinho mais da aula. Temos aqui o Oriente Médio, então, continuando, temos a parte do clima, né? O clima desértico é o que predomina na região do Oriente Médio. Então, grande parte do Oriente Médio sofre aí com o clima desértico. Então, aqui é um mapa de altitudes, mas a gente pode perceber que esta área aqui é uma área desértica. Aqui nós temos o segundo maior deserto do mundo, o chamado deserto da Arábia. O maior está de cá, que é o deserto do Saara, na África, e este aqui é o deserto da Arábia. Mas temos vários outros desertos aqui, tá bem? Então, vários outros desertos fazem parte do mapa do Oriente Médio. Bem, além do clima desértico, nós temos o chamado clima subtropical mediterrâneo, na região das áreas litorâneas. Então, essas áreas litorâneas aqui, nós temos o clima subtropical mediterrâneo, tá? E é onde se concentra, né, a grande maioria da população e as atividades agrícolas. Então, as margens aqui dos oceanos, tá? É uma região um pouco mais fértil, uma região melhor um pouco, tá? Inclusive aqui as margens do rio Tigre e do rio Eufrates, essa planície da Mesopotâmia, tá? Com relação ao relevo, que esse mapa, né, é um mapa de relevo falando aí de altitudes, ó. Predominantemente de terras baixas, tá? Então, quando nós pegamos aqui nível do mar é o que está verdinho, tá? Até 150 metros é esse verde mais claro, né? Até 300 metros seria essa área aqui e vai subindo. Só para vocês terem uma noção de comparativo, né? Poços está por volta de 1.400 metros acima do nível do mar. A parte mais alta é 1.450, alguns lugares falam 1.470 metros. Então, se nós pegarmos aqui, ó, de 1.200 para baixo, todas essas terras, né, que estão nessa cor aqui, ó, para baixo, né, são terras mais baixas do que Poços de Caldas. Então, por exemplo, aqui na Península Arábica, com exceção desses pontos aqui que são mais escuros, ó, todo o restante é mais baixo, tem menos altitude, menor altitude do que Poços de Caldas, tá bem? E a parte mais alta, os 4.800 metros, seria mais aqui nessa área, que aqui nós já começamos a falar daquela região do Himalaia, né, que está aqui, tá bem? Temos aqui as terras altas no norte e no leste, então conforme vai subindo aqui nós vamos ter cordilheiras de montanhas, terras mais altas, e temos aí, né, a planície da Mesopotâmia, que é uma região baixa, planaltos do norte, cadeias de montanhas ao leste. Bem, a estrutura geológica, perdão que saiu, desconfigurou aqui. A estrutura geológica, temos o predomínio, né, de bacias sedimentares, tá? Então, quando estamos falando na geologia, ou seja, na formação do solo, predomina as chamadas bacias sedimentares. Então, primeiro ponto, áreas rebaixadas e preenchidas por rochas sedimentares. Então, são regiões baixas e que, aos poucos, as rochas, os sedimentos foram preenchendo aquela área, né? Possui condições favoráveis para a ocorrência dos chamados hidrocarbonetos. Isso daqui é muito importante, porque é essa região, devido a isso, que existe muito petróleo, muito gás natural nessa área, tá? Então temos aqui, ó, reservas em porcentagem do total mundial. Mais de 50% das reservas de petróleo do mundo estão no Oriente Médio. Então, mais da metade do petróleo que existe no mundo está concentrado ali. Depois, de 8 a 15% de reservas de petróleo, nós vamos ter aqui na Rússia, nós vamos ter na Argélia, Líbia, Angola, Venezuela e México, né?
um pouco também aqui no Japão. E depois nós temos inferior a 8%, outros países que têm petróleo, mas menos de 8%. Tá? Por favor, lembre-se do seguinte, esse mapa está falando sobre o lugar que há petróleo, reserva de petróleo. Nós não estamos falando sobre a extração de petróleo. Pode ser que uma área que tenha muito petróleo, mas outra região faça maior extração de petróleo, tá bem? Então aqui é onde há a maior concentração de petróleo. E aqui nós temos as principais correntes das trocas internacionais de petróleo. Então olha o tamanho dessa, a grossura, né, dessa seta, para onde que vai o petróleo, ó. Grande parte para a Europa, grande parte para os Estados Unidos, depois aqui para a região do Japão. E aí as setas vão diminuindo, ó. Muito do nosso petróleo vem da onde? Venezuela, tá? Bem, vamos continuar aqui, né? Temos outro ponto aí do Oriente Médio com relação aos aspectos políticos, né? É uma importante área estratégica, tá? Então, ela é estratégica pela sua localização, contato com 3 continentes, e pela enorme reserva de petróleo e de gás natural. 60% da reserva mundial de petróleo e 60% da reserva mundial de gás natural, tá? Alguns países possuem elevada renda per capita, porém apresentam também violentas desigualdades e injustiças sociais. Então, quando vocês ouvem falar sobre algumas cidades, né, do Oriente Médio, ou até mesmo alguns países do Oriente Médio, vocês vão ouvir falar que são países muito ricos. Mas não é porque é um país muito rico que vai existir igualdade social, tá? A desigualdade social existe porque poucas pessoas concentram grande quantidade de dinheiro, são donos, né, dessas indústrias petroleiras aí, isso e aquilo, e ganham rios de dinheiro. E a grande maioria da população acaba tendo que trabalhar para essas pessoas, tá? Então, a desigualdade social é muito grande nessas áreas. Bem, aqui falamos, né, sobre ser um barril de pólvora. É comumente normal vocês ouvirem falar que o Oriente Médio é um barril de pólvora. Por que um barril de pólvora? Porque ele está ali prestes a explodir, né? De vez em quando acontece ali um ataque de um grupo terrorista ou acontece um ataque de um líder que é um pouco mais radical de um país contra outro e aí desencadeia uma guerra. Nós já vivenciamos aí, né, desde o início da humanidade, tá, muitos conflitos no Oriente Médio. Então, lá na Mesopotâmia, os povos brigavam entre si pela água. Depois nós vamos ter conquistas dos turcos, vamos ter conquistas ali dos britânicos, depois criam o Estado de Israel e aí nós vamos ter brigas e conflitos, né, por conta do petróleo, por conta de comandar essa área, né? Então nós vamos ter tudo isso, tá? O Manoel, eu acabei de aceitar o Léo aqui, não sei se é o mesmo, tá? Acabei de aceitar ele aqui que apareceu. Depois você vê para mim se ele conseguiu entrar. Léo, conseguiu entrar? Esse Léo que não estava conseguindo? Eu acho que é Léo Araújo que entrou agora, tá? Bem, então temos aí, né, o Oriente Médio ser considerado um barril de pólvora, né, os principais conflitos armados das últimas décadas ocorreram e ainda ocorrem na região. Por quê? Né? Nós temos aí alguns problemas. Os conflitos, que fazem com que tenhamos essa instabilidade. Nós temos a questão do petróleo, que existe uma guerra pelo petróleo muito grande, tá? E a localização estratégica. Então, esses 3 pontos aqui, né, somados, eles fazem com que exista uma enorme presença militar estrangeira. Então, poxa, tem muito conflito? Podem perceber. Bobeou, teve uma ameaça, Estados Unidos, OTAN, estão ali, né? Qualquer instabilidade de petróleo, esses países estão ali, né? A quinta frota
naval americana, ela fica constantemente no Golfo Pérsico, muito próximo ali ao Catar, tá? Então eles ficam ali porque qualquer problema que tiver, eles têm ali um exército montado, a marinha montada, porta-aviões ali, e já evitam um mal maior, tá? Então, aquela região ali, ó, é de extremo interesse por conta do petróleo, tá? Temos aí, né, grupos terroristas, então, que nós já falamos, então, olha só, Oriente Médio é a região do globo onde há mais grupos terroristas, tá? Muitas vezes, esses grupos são conflitantes entre si, então não pense que esses grupos terroristas são todos amiguinhos, não, eles são inimigos entre eles também, tá? Atuam em diversos países dentro e fora da região, né? Então podemos falar que esses grupos terroristas, eles têm braços na Europa, braços nos Estados Unidos, né? E de vez em quando acontecem ataques aí, atentados, tá? E possuem origens e causas distintas. Nossa, quais são as causas? Nós já falamos lá numas 2 aulas atrás. Eles estão lá porque eles querem que os infiéis, que são aqueles que não acreditam em Maomé, sejam mortos, outros querem um pedaço de terra, a liberdade do seu povo, outros querem tirar um governo que é considerado corrupto, mas eles querem assumir o governo e ganhar dinheiro com isso, né? Então tem vários motivos aí. Bem, petróleo e água potável, né? Para quem não sabe, 1 litro de petróleo, né, em algumas áreas do Oriente Médio, é mais barato do que 1 litro de água. Por quê? Você tem muito petróleo lá e tem pouca água, tá? Então temos ali, com relação ao petróleo, 60% da reserva mundial do petróleo está ali. A água, menos de 1% da água potável do mundo está ali, tá? Só para terem uma noção, né, o Brasil concentra aproximadamente 20% da água potável do mundo, da água doce do mundo, tá? Continuando aqui, né, o petróleo está concentrado, em sua grande maioria, no Golfo Pérsico. Por isso eu disse para vocês que a 5ª Frota Naval dos Estados Unidos está ali no Golfo Pérsico, para evitar qualquer problema. É por ali que sai a grande maioria do petróleo do Oriente Médio. Tá? Continuando nessa linha, né? Ao mesmo tempo, uma dádiva, o petróleo é uma dádiva e uma maldição. Por que é uma dádiva? Porque a economia desses países se baseia no petróleo. Mas é uma maldição porque todo mundo tem interesse no petróleo. Então, muitas guerras, muitos ataques, muitos conflitos acontecem lá por conta do petróleo, tá? E temos aí, né, essa enriquece e traz recursos financeiros e provoca guerras, mortes e disputas por territórios. Do lado de cá, falando sobre menos de 1% da água, né? Temos ali alguns rios principais. Rio Tigre, Rio Eufrates. Ele vai cortar os países Turquia, Iraque e Síria. E temos o Rio Jordão, que está entre Israel, né? Gera uma disputa entre Israel e os árabes. Ele fica ali na região, o Rio Jordão, ele nasce na Síria, tá? Nas chamadas Colinas de Golã. E aí desce, passa numa parte de Israel e depois ele passa ali na região da Cisjordânia. Só que Israel, esses tempos atrás, conquistou a Cisjordânia, esses tempos assim, nos anos 60, conquistou a Cisjordânia, e até hoje ele ainda tem áreas da Cisjordânia, porque o Rio Jordão é o principal rio, o maior rio ali para eles, é a fonte de água deles, tá? Bem, temos aí falando, né, 2 recursos naturais estratégicos que geram os conflitos. Bem, aqui dá para a gente ter, então, a noção do petróleo, tá? Aqui é o Golfo Pérsico, tá? Então, essa é a região do Golfo Pérsico. E aí vocês já devem ter ouvido falar em muitas áreas aqui estratégicas e grande para a extração do petróleo. Olha só, nós temos aqui, ó, o Kuwait, né? O Iraque está um pouquinho acima, tem saída para o Golfo Pérsico. O Kuwait está aqui, ó, no Golfo Pérsico. Nós temos o Irã, grande produtor de petróleo também. O Catar. Olha o Bahrein, o tamaninho que é o Bahrein, né?
o Bahrein também está aqui nesse meio. Emirados Árabes Unidos, a região de Omã, então toda essa área aqui, né, é grande produtora de petróleo. O petróleo sai dessa região. Aqui, Arábia Saudita, né, aqui tem as maiores reservas de petróleo do mundo, Arábia Saudita, tá? Então tudo aqui. Aqui, deixa eu ver, só passar mais um. Não vai falar dos rios. Deixa eu falar dos rios nesse mapa mesmo. Pessoal, aqui nós vamos ter o rio Tigre e Eufrates, ele nasce mais ou menos aqui, ó, na Turquia, e aí ele vai descer por aqui, pelo Iraque e pelo Irã, tá? Então ele desce aqui, ó, nessa região. De cá, nós vamos ter a Síria, mais ou menos, né? Por aqui, nós temos as colinas de Golã, mais ou menos nessa região aqui, e aí o rio Jordão, ele vai descer por aqui, ó, tá? Ele vai descer aqui e vai vir nessa área aqui. Então ele vai pegar essa parte da Cisjordânia aqui, ó, Jordânia, Cisjordânia, tá? Então seria essa área. Bem, criação dos estados, né, na região. Toda essa região do Oriente Médio não eram países, eram regiões dominadas pelos europeus. Então, olhando aqui, ó, essa parte aqui, ó, era comandada, né, por França, essa parte de cima pela Inglaterra, tá? Então não eram países independentes. Então temos lá, ó, o mapa político do Oriente Médio é bastante recente, ou seja, ele só surge ao final da Primeira Guerra Mundial. Então, o mapa do Oriente Médio ele só surge a partir de 1918. Até então, eram colônias francesas e colônias inglesas. Então, se pensarmos, o Oriente Médio ele tem 100 anos, pouco mais de 100 anos. Tem países ali que tem menos que isso. Então, são regiões novas, tá? A maioria dos países, né, que hoje existem ali não existiam antes. Eram terras dominadas por outros países. Então temos aqui ó, a Primeira Guerra Mundial, antes dela e depois dela. Antes da Primeira Guerra Mundial, a região era ocupada pelos impérios turco-otomano, né? E depois passa a ser dominado pelas potências europeias, tá? Então, temos ali o Império Turco-Otomano que comandava a região, depois passa a ser comandado pelos países europeus que eu citei, mais especificamente Inglaterra e França, tá? Aqui, durante a guerra, o Império Turco-Otomano se aliou aos alemães. Com isso, os franceses e ingleses incitaram os árabes a combater os turcos, com a promessa da criação do Estado Árabe na região. Então, os árabes lutaram contra os turcos, né, pela sua independência, porque eles achavam que iam ter o Estado Árabe. E aí temos aqui, né, as duas potências europeias estabeleceram na região mandatos ou protetorados. O protetorado ou mandato, ele é algo muito próximo de uma colônia. É que, na verdade, o protetorado ele tem um pouquinho mais de liberdade do que uma colônia. Tá? Uma colônia, ela só pode comprar da metrópole, isso e aquilo, tem que ter um comandante vindo da metrópole. Quando é um protetorado, ela tem um pouco mais de liberdade, tem o seu próprio líder, ela pode ter um comércio fora também, é assim, tá? Dividindo-os entre si, descumprindo a promessa feita pelos árabes. Então, os árabes que lutaram achando que iam ter o seu Estado, não conseguiram. E temos ali quando que eles vão conseguir, ó, apenas a partir da segunda metade do século XX, ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial, é que os países do Oriente Médio iniciaram seus processos de independência. Então, se nós pensarmos a Segunda Guerra Mundial, ela termina em 45. Então, esses países começam realmente a surgir a partir de 45. Então, temos aí 70, 75 anos, mais ou menos, que esses países conseguiram sua independência. Isso é muito recente. Pensar que um país é mais novo que algumas pessoas, né? Quer dizer que é muito recente e quer dizer que isso vai gerar conflitos, até as leis estarem corretas, até a população entender que faz parte daquela nação. É difícil, tá bem? Bem, continuando aí. Israel. Estamos falando de árabes e no meio de um
lago árabe, de um mar árabe, de todos os países sendo árabes ali, nós temos Israel, que é judeu. Lembrem-se sempre, tem uma frase muito interessante com relação aos árabes. Diz assim, tudo desune os árabes, ou seja, eles brigam por tudo. Brigam por terras, por territórios, por regiões, brigam por tudo. Então, tudo desune os árabes. A única coisa que os une é o ódio aos judeus. Então, assim, a única coisa que eles concordam é que nós odiamos os judeus. Nós não queremos os judeus, tá? Então, temos ali um problema. Os judeus, quando termina a Segunda Guerra Mundial, né, nós tivemos 6 milhões de judeus mortos. Sabemos que hoje, né, a população judaica é de aproximadamente 14 milhões de pessoas. 6 milhões morreram naquela época, né? Então é proporcionalmente um número muito grande perto do que nós temos de judeus hoje, tá? E aí, quando termina a Segunda Guerra Mundial, que o Hitler foi derrotado, o que nós vamos fazer, né? A ONU, né? Eles começam a pensar o que fazer com esses povos, né? Com os judeus. Poxa, os caras estão sofrendo há milhões de anos, né? Desde antes de Cristo lá, os caras estão sendo perseguidos, eles pegam a sua terra, de repente tem uma seca, e de repente eles são escravizados, são levados para o Egito, são levados para a Babilônia, depois são levados pelo Império Romano, são escravizados por todo mundo, e aí? Né? Hitler mata todo mundo ali, um punhado de gente, o que nós vamos fazer? E aí resolvem criar um Estado, tá? Vão criar o Estado judaico, tá? Ok, pode entrar, mano. Ô, Vitória, pode entrar de novo, eu te aceito. Estão faltando 9 minutos, tá? Aí você entra de novo que a gente adianta isso daqui. Bem, e aí temos o seguinte, vamos criar o Estado de Israel, tá? Então, vamos criar um Estado chamado Estado de Israel. Mas onde que nós vamos criar esse Estado? Né? Porque a grande maioria dos judeus estavam fora. Né? Vamos criar onde esse Estado? E aí surge, né, uma dúvida. Criar esse Estado onde? Então, essas foram as opções de onde criar o Estado de Israel. Pensaram na ilha de Chipre, depois, né, depois pensaram aqui na Argentina, depois pensaram no Congo e, por fim, escolheram a região da Palestina, né? Então, resolveram fundar ali, tá? E temos aqui, né, o porquê disso. Por que fundar na Palestina, onde só tem árabes? Porque foi ali que surgiu a religião deles. E o contato deles com a região, com a área, com a terra prometida é muito forte. Então, por isso, criaram o Estado de Israel, o Estado para os judeus, o Estado judaico ali. Outra coisa que estava acontecendo muito nessa época, né? O sionismo. Ele começa a partir do século XIX, tá? O que é isso? Muitas pessoas começaram a ir de volta para a sua origem. Então eles começaram a sair de vários pontos, Europa, Estados Unidos, várias partes do mundo, e ir para aquela região que era a região onde os seus ancestrais viveram. Então, isso é chamado de momento ou movimento sionista. Voltar para o Monte Sião. Né? Monte Sião é uma colina, né, que fica ali próximo a Jerusalém. Né? Monte Sião, né? Sião, o Monte Sião é onde, biblicamente, Moisés recebeu a tábua dos 10 mandamentos direto das mãos de Deus. Né? Então, eles têm uma ligação muito forte com aquela região. E por isso, e aí escolheram a Palestina. Bem, o problema aí, né, da Palestina, a terra já estava habitada. Ela estava habitada pelos seus, teoricamente, inimigos, né, os palestinos, os árabes, tá? E aí cria-se um problema. Então temos ali, ó, Palestina, os motivos da escolha, né? Era a terra que antigamente era chamada Canaã, né? E depois de Judéia na antiguidade. Motivos da escolha ainda. Os judeus habitavam, junto com outros povos,
há mais de 2000 anos antes dessa dispersão. A diáspora aconteceu no século I. 2000 anos antes, ou seja, há 2000 anos antes de Cristo, eles já viviam naquela região. Aproximadamente há 4000 anos, mais ou menos, eles já estavam naquela área, tá? E o interesse político do Reino Unido, né, da Inglaterra, de tomar a região dos turcos otomanos. Então, vamos criar ali, porque aí os turcos saem daqui de vez, a gente dá respaldo para esse povo. Continuando, com o fim do Império Turco-Otomano, depois que termina a Primeira Guerra Mundial, o Império Turco-Otomano deixa de existir, a migração de judeus para a região cresceu de forma muito acelerada até aquele momento. Eram recebidos de forma amistosa pelos árabes. Então, até então, não tinha problema com os árabes. Eles iam lá e os dois povos estavam convivendo numa boa, né? Havia, então, uma boa relação entre os povos nesse momento. Contudo, ao chegarem em enormes quantidades e adquirirem muitas propriedades, os palestinos passaram a ter receio de perder a sua pátria. Imaginem, né, de repente começam a vir muitas pessoas de outra origem para sua região, né? Existe aquele medo. Imagina se por um acaso os chineses começarem a vir aqui para a região sudeste cada vez mais chineses, de repente eles já fazem parte de 20% da população, 30% da população. Poxa, será que eles não vão tentar criar uma nova China aqui na região? Era isso que os palestinos tinham medo com relação aos judeus indo para lá. E aí começa a ter esse receio, tá? Quando termina, então, a Segunda Guerra Mundial, qual é a proposta da ONU? Criação de 2 estados na Palestina. A Palestina seria a região, um estado judeu e um estado árabe, tá? Jerusalém, por ser considerado uma cidade sagrada para as 3 maiores religiões monoteístas do mundo, que seria o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, seria proclamada uma área livre, uma área internacional. Então, essa região não teria ali alguém comandando, tá? Essa proposta da ONU não foi aceita pela Liga Árabe. Liga Árabe é a união dos países de origem árabe, tá? Por que que não foi aceita? Primeiro, os palestinos não haviam sido consultados se aceitariam dividir o seu território, porque o território até então era deles. Eles estavam ali, tinham os judeus habitando a região, mas o território era deles. De repente a ONU vira e fala assim, pô, eu vou pegar esse território e dividir para vocês dois? Né? É um problema, tá? E aí temos os palestinos ali, ó. Eles representavam a maioria da população, porém, eles ficariam com apenas 43% das terras. Então, se vocês pensarem em números, os números eram mais ou menos assim. Você tinha vivendo naquele momento na região 1.200.000 palestinos e 600.000 judeus. Então, a população palestina era basicamente o dobro da população dos judeus. Só que eles ficaram com menos da metade do território. E os judeus aqui, então, eram uma minoria da população e tiveram 57% das terras. Por isso que não foi aceito, tá? Bem, continuando aí então, ó, com relação a essa proposta da ONU, né? Mesmo não tendo o aval dos árabes, não tendo sido aceito pelos árabes, o Estado de Israel foi criado oficialmente em 48. Assim que a independência de Israel foi proclamada, ele entrou em guerra, ou seja, ó, Israel foi criado o país, vocês são um país independente. O que acontece? Eles começam a fazer guerras com os países vizinhos. Lembrando que todos os países em volta de Israel são países árabes. E aí temos lá, ó, ele entrou em guerra com os vizinhos árabes e ampliou o seu território, passando a ocupar 75% do que seria destinado aos palestinos e ocupando também a parte ocidental de Jerusalém. Então Israel vai e descumpre os acordos e conquista o território que seriam dos palestinos. Israel
venceu todos os conflitos e travou com os árabes. Então, eles venceram tudo. Eles vão vencer a Guerra dos 6 Dias, vão vencer a Guerra do Yom Kippur, tá? Eles vão vencer todos os conflitos, pois contava com o apoio incondicional dos Estados Unidos. Você ter um parente rico como os Estados Unidos era muito fácil, tá? Que lhes forneceram recursos financeiros e armamentos modernos, tá? Bem, pessoal, aqui são os conflitos, tá, que vão acontecer aí entre os árabes e os israelenses. Falta menos de 1 minuto para acabar a aula, eu não vou começar aqui. Eu paro então aqui no slide 14 com vocês, a gente começa na semana que vem a partir do 14, tá? Muito obrigado a todos pela participação, pela presença aí, e aí na semana que vem eu passo os exercícios para vocês. Hoje não tem exercícios, tá joia? Valeu, galera. Muito obrigado a todos. Até semana que vem. Valeu, Clinger. Tchau. 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 Se tiver alguma Tchau, dúvida, Felipe. pergunta lá, tá, pessoal? Pode deixar. Tchau, Tá Cleiton. bom. Obrigada. Tchau, brigadão.